bom podermos então estarmos juntos, né, para falarmos dos grandes feitos do nosso Deus. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui essa noite? Ó, vou falar, ó, quer ver se eu falasse dos homens como ia ser diferente? Quantos homens de Deus nós temos aqui essa noite? Ó, claro que os homens não desapontam nunca. Agora eu vou dar uma chance para vocês. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui essa noite? Então você que deu teu grito, teu brado aí ao Senhor, dia 9, fale assim comigo, dia 9 de fevereiro, nós retornaremos os nossos cultos. Uma salva de palmas, vai lá, glória a Deus. Então você, mulher de Deus, que já estava sentindo falta dos cultos das mulheres, né? Cada 15 dias, às quintas-feiras. Então, dia 19, daqui 2 quintas-feiras, às 19h30, retornaremos com o culto das mulheres, vai ser uma bênção. Então traga sua mãe, sua irmã, sua sogra, seu vizinho, sua amiga, mas não falte, amém? Venha, participe, que vai ser um tempo muito importante para nós retomarmos, né, as atividades. Dizem que o ano começa mais no literal após janeiro, né, que janeiro é mais parado, então glória a Deus, fevereiro está logo aí e nós vamos retornar, né, com essas atividades. Amém, queridos? Eu quero compartilhar um texto ao teu coração, e durante essa semana, quando eu meditava naquilo que o Senhor deveria trazer através de mim nessa noite, o Senhor trouxe um título apenas ao meu coração, e depois fui orando, e esse título é: trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei quantos momentos na tua história, querido, você teve momentos que você teve vitórias, conquistas, teve momentos felizes na tua história, mas de repente acontece algo que parece que sai do nosso controle, e às vezes ele toma espaço, toma o ambiente daquele lugar, daquele momento onde nós tínhamos antes tido mais êxito, mais vitórias. E queridos, o que veio ao meu coração sobre esse texto, quando ele fala de Lamentações ali, né, a gente não precisa ler ali, mas nós vemos ali que esse texto de Lamentações, ele começa do capítulo 3 até do versículo 1 em diante, ele começa a falar de muitas coisas, daquilo que ele passou de momentos difíceis, ele começa apenas a lamentar, reclamar, né? Esse profeta, ele começa a mostrar apenas um lado da situação, e ele começa a dizer que ele teve tantas dificuldades, tantos problemas, mas quando ele chega no versículo 21, ele fala: mas eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E logo depois ele começa a olhar, parece que é uma outra pessoa trazendo a narrativa. Até o versículo 20, ele apenas olha as coisas ruins, aparentemente. Do versículo 21 em diante, ele começa a falar: mas eu quero trazer à memória. E talvez, querido, nós temos que trazer à memória, em alguns momentos da nossa história, aquilo que nos traz esperança. Trazer à memória aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, e às vezes, no caminhar, né, no decorrer do dia a dia, parece que nós esquecemos, parece que algo toma aquele espaço e nós não conseguimos lembrar. E eu quero ler um texto que está nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Reis, capítulo 19, a gente poderia ler o capítulo inteiro, mas a gente vai ler os 12 ou 13 primeiros versículos desse texto, e eu quero que você preste bem atenção naquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Aqui tem essa minha versão, mas talvez a sua versão vai ser um pouquinho diferente, mas eu quero fazer essa leitura junto com você. Amém? Então acompanha lá. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito, como havia matado à espada todos os profetas de Deus, Baal. Aí ele mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, para ficar na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso como eram os meus antepassados. Versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras, uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu,
e a comida lhe deu força o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel, que quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: sai, vai adiante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido das Escrituras. O Senhor, quando me trouxe esse texto, esse título, que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança, esse texto falou muito ao meu coração, porque se nós vermos Elias, ele foi um homem que teve muitas manifestações do poder de Deus através da sua vida. Quando ele profetiza que não iria haver mais chuva naquela região, a Bíblia está mencionando que Deus manda ele ir até o ribeiro, até as margens de um riacho, e ali naquele local a Bíblia fala que pela manhã e pela tarde, corvos vinham trazer alimento para ele, e ele bebia da água daquele riacho. Então veja, não sei se você algum dia na sua vida já foi alimentado por algum tipo de pássaro, eu creio que não, mas a Bíblia está falando que Elias foi alimentado por muitos dias ali daquele lugar. Logo após essa manifestação do poder, da fidelidade de Deus a respeito daquele homem, a Bíblia fala que ele vai até uma viúva, aonde ela tinha apenas um bocado de farinha, um pouquinho de água, enfim, o que ela responde para ele quando ele pede alimento é: eu só tenho um pouco disso, eu ia fazer a última refeição com meu filho e logo após, certamente morreríamos de fome. Mas o que ele fala é que Deus falando para ele, através dele, fala: se você fizer isso para mim, não faltará farinha na sua botija até que o dia da chuva recomece novamente nessa região. Então veja, aquilo que uma mulher estava desesperançosa, pensando que era uma última possível refeição com seu filho, a Bíblia fala que ele se alimentou primeiro, ele bebeu primeiro, mas a Bíblia fala que a fidelidade da palavra de Deus continuou se cumprindo na vida daquela mulher. Inclusive quando seu filho acaba morrendo, e o profeta o leva para o andar de cima, e a Bíblia fala que ele ressuscita e entrega aquele filho realmente aos braços daquela mulher. Para não bastar que isso já seria realmente mais do que um argumento sólido para falarmos sobre esse homem com intimidade e experiências com Deus, a Bíblia fala que ele estava só, mas ele acaba afrontando 850 profetas. A Bíblia fala 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, ou seja, 850 profetas inimigos dele. E ele fala que se o Deus verdadeiro viesse, ele iria realmente queimar aqueles sacrifícios. E a Bíblia fala que ele até zombou daqueles profetas. Então veja, não sei quais foram as tuas experiências com Deus até esta noite. Eu tenho certeza que muitos aqui, você já experimentou da cura física do Senhor. Tem alguém aqui que já foi curado por Deus? Levante sua mão onde você está, bem alto, em nome de Jesus. Querido, olha a sua volta, levanta a mão bem alto. Olha a sua volta, meu irmão. Nós temos quase um terço da igreja, um quarto da igreja já teve uma cura física. Quantos aqui você já teve uma cura emocional, querido, que Deus já te curou? Levante sua mão em nome de Jesus. Então você veja quantos de nós já tivemos sim algo que podemos trazer à memória, porque isso nos traz esperança. Mas a Bíblia também fala que quando o rei Acabe chega até a Jezabel, ele fala: olha Jezabel, minha amada, Elias veio, nos envergonhou dizendo que os nossos deuses não poderiam fazer nada, e eles não puderam, e ele ainda matou os 850 profetas de Baal, ele matou todos à espada. O que a Bíblia fala que Jezabel responde, já nos primeiros versículos desse capítulo 19, é que Jezabel, querida, ela fala assim, mandou um mensageiro dizendo o seguinte recado: se até amanhã, neste mesmo horário, ele não estiver morto, que os deuses me castiguem. O que ela está querendo dizer, querido? Se ela fala que amanhã, no mesmo horário, ela está dando 24 horas de vida para Elias, amém? Amém, queridos? Se ela fala, se amanhã, no mesmo horário, ela está falando, então daqui 24 horas, esse cara vai estar morto. Então perceba que era um homem que teve vasta experiência com o poder de Deus.
Um homem que foi alimentado por corvos, um homem que Deus fez um milagre na casa de uma viúva que ia morrer de fome, de sede provavelmente, e um homem que afrontou 850 profetas, dizendo: orem mais alto, seu Deus deve estar dormindo, eles devem estar, né? Ou seja, ele afrontou as pessoas. Não era uma pessoa achada apenas na rua, no meio de uma praça. Foi um homem que tinha um propósito na vida dele. Mas o que é interessante, querido, que tem momentos que nós somos chamados por Deus, mas nós não entendemos, às vezes, alguns processos na nossa história. E esses processos podem, muitas vezes, nos fazer acontecer situações como Elias. Lembra, a palavra do Senhor fala que nós somos como Elias, suscetíveis às coisas que ele também passou. Eu e você temos um propósito, temos um chamado, Deus tem algo na nossa vida, amém? Mas pode ser que por algum momento, como nós somos pessoas consideradas iguais a Ele, passar pelas mesmas condições, pode ser que nós também tenhamos uma tendência de ir para o deserto, uma tendência de entrar em uma caverna e talvez querer ficar lá. Mas o que eu vejo de toda essa situação, querido, é que Deus faz uma pergunta para Elias quando ele o vê pela primeira vez: o que fazes aqui, Elias? Querido, perceba tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já falou através de pessoas, através da própria palavra, através talvez de um sonho, através de uma impressão no teu espírito, tantas coisas que Deus já mensurou a teu respeito. Mas talvez tem coisas que te fizeram, por questões de medo. A Bíblia já está falando ali no versículo 3, que Elias teve medo de Jezabel. Mas eu creio que um homem, querido, o medo também ele vai nos trazer uma espécie de amnésia. Veja quantas experiências Elias teve com o poder de Deus, mas parece que o medo fez com que a amnésia fosse maior na vida dele. Ele começou a dar muito mais vazão, muito mais crédito às palavras daquela mulher do que aquilo que Deus tinha. Quanto tempo Jezabel deu de prazo de vida para Elias? 24 horas, amanhã nesse mesmo horário. O interessante, querido, é que muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele quer dar prazo para mim e para você, para dizer que você não pode, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que o teu tempo já passou, que a senha chamada é de outra pessoa e não a sua. Mas perceba o que as Escrituras estão dizendo, é que passou-se 24 horas e Elias não morreu, amém? Passou, querido, talvez 48 horas, Elias não morreu. Passou-se uma semana, Elias não morreu. Passou-se um mês, Elias não morreu. E o interessante, a Bíblia diz que Elias não morreu. Amém, meu irmão? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Então perceba que Jezabel determinou a morte de Elias. Daqui 24 horas você vai estar morto. Mas Deus, como é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, até mesmo imaginamos, querido, a Bíblia fala que nem a morte Elias viu. A Bíblia fala que ele foi conduzido aos céus numa carruagem de fogo. Então significa que às vezes aquilo que o diabo está tentando trazer na sua vida, como Jezabel, ela tenta muitas vezes mensurar tantas situações e falar: amanhã você vai morrer. Tem coisas que o inimigo está tentando paralisar a nossa história. E se nós não trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, em outras palavras, as palavras e o propósito de Deus para a nossa história, a tendência é nós ficarmos 24 horas olhando no relógio e pensando: falta 15 minutos. Queridos, mas Deus tem algo, que não é num relógio, não é nesse tempo, aqui do tempo cronológico, mas Deus tem um tempo, que é o tempo kairos, o tempo dele, o tempo da manifestação do poder dele na minha e na tua vida, amém? Tendo dito esse tempo de introdução, esse momento de introdução, eu creio que esse texto, Elias, ele tenta contar uma versão para Deus ali, quando Deus pergunta: o que fazes aqui? Ele começa a dizer para o Senhor, Elias se levanta, deixa eu achar o versículo aqui, versículo 10, quando Deus pergunta para ele: o que está fazendo aqui? Ele responde: Senhor, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança, derrubou os altares, matou os profetas, e eu sou o único que sobrou. Perceba que Elias, ele tenta fazer uma narrativa para tentar mudar a resposta a qual Deus tinha feito para ele uma pergunta. Né? Deus pergunta algo, ele tenta mudar aquela resposta. Senhor, veja bem, eu estou sozinho, todos já morreram, eles estão procurando me matar, eu sempre fui fiel ao Senhor. Mas depois disso, a Bíblia fala que Deus dá uma direção para Elias. Ele foi no deserto,
a Bíblia fala que um anjo por 2 momentos levou alimento para ele, a ponto de ele ficar forte o suficiente para andar 40 dias e 40 noites. E o que a Bíblia fala é que ele vai até uma caverna. E é nessa caverna que eu quero entrar em alguns pontos muito importantes daquilo que o Senhor falou no meu coração. E talvez eu estou compartilhando apenas coisas que era para mim, mas eu quero compartilhar com você, que talvez o Senhor também quer mostrar, que pode ser que em alguns momentos nós sejamos suscetíveis a algumas coisas, como foi Elias, mas existe um Deus que tem um propósito que Ele ainda não completou na nossa história, amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que nós vamos observar o que Elias passou, e como nós vamos observar a história de Elias, querido, permita a suave voz do Senhor falar ao teu coração, amém? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, a Bíblia fala, ali no versículo 11, que veio um forte vento, e esse vento acabou quebrando, fendendo as rochas. Querido, eu não sei como é você, mas eu conheço uma pessoa, ela é da minha família, que se ela descobrir que tem um temporal lá no Rio Grande, e ela viu um pouquinho a janela chacoalhando na casa dela por causa de um vento, ela vai falar, meu Deus, chegou o temporal. Ela fala que é um terremoto, ela fala que é um vendaval, ela fala que é tudo. Ou seja, ela sofre antes da situação. Quantos aqui você sofre antes do negócio acontecer? Tem um irmão que levantou até o mesmo, mas muitos sofrem antes, ela sofre exatamente isso. Quando ela descobre no Rio Grande, teoricamente, do Rio Grande, Santa Catarina, chega aqui, as frentes frias e assim. Ou seja, quando ela teve um temporal lá, e ela vê, querido, quantas a janela da tua casa, quando bate um ventinho, chacoalha, levanta a mão aí. Querido, então perceba, pode ser que você, aquela chacoalhada na janela, que você fala, meu Deus, olha o temporal que está vindo. Você começa a sofrer, mas o que eu entendo nesse texto, é que a Bíblia fala que o Senhor mandou o vento, o terremoto, o fogo, mas a Bíblia fala que nas 3 condições o Senhor não estava. E é esses símbolos que aconteceram, essas manifestações que aconteceram, é que eu quero falar ao teu coração. A primeira delas então, como eu já falei, foi o vento. Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava no vento. E eu orando, pensando sobre isso, sobre essa questão do vento, o vento nós podemos ver sua reação nas árvores em algum lugar, nós podemos sentir e nós podemos ouvir. E o que eu vejo aqui quando ele fala que a primeira coisa foi o vento, querido, quando ele vem nos nossos ouvidos, ele vem aguçar muitas vezes o medo, a insegurança. E o vento para mim simboliza uma voz que não vem da presença de Deus, uma voz que vem afrontar-nos, uma voz, querido, que tenta realmente falar no ouvido dos profetas. E qual era o intuito de Jezabel falando que Elias morreria 24 horas depois? Era matar e calar os profetas. Querido, eu não sei se você talvez se olha como alguém, como um profeta, mas eu sei que você não seja o ministério em si profético, mas uma voz profética, querido, é eu não trazer apenas uma ótica humana, mas a voz profética é eu trazer aquilo que Deus quer para alguém ou para algo aqui na terra. E é por isso que a intenção de Jezabel, querido, quando ela fala de pessoas que têm propósito, é a primeira coisa que eu vejo quando fala sobre vento, é o vento que sopra nos ouvidos dos profetas para que eles venham se calar. É um vento onde Deus não está naquele ambiente, embora a Bíblia fala Deus mandou, mas ele não estava, e é por isso que a gente vai ver que no 4º ponto, é ali que Deus se manifesta de uma forma suave, uma brisa suave. Então, quando eu vejo sobre essa questão, querido, o vento é soprado nos ouvidos dos profetas, perceba que em alguns momentos que nós lemos aqui, a primeira coisa que Elias fala para Deus, quando Deus puxa um diálogo com ele fala assim, já chega, Senhor, acaba agora comigo, eu sou um fracassado como os meus antepassados. Na continuação dos versículos ele fala, eu sou o único que sobrou. O que eu entendo desse vento, que não é o vento da presença de Deus, querido, ele vem soar aos nossos ouvidos, sempre tentando trazer à tona aquilo que nos joga para baixo. Esse vento, querido, que vem, eu não creio que ele venha a ser realmente do Senhor, ele vem realmente trazer acusação, solidão e frustração. O que Elias está dizendo é, eu sou um fracassado como os meus antepassados. O que Elias está dizendo é, eu sou o único, fiquei sozinho. Em outras palavras, eu tenho vivido uma vida de solidão. O que Elias está tentando realmente, o que Jezabel, que eu creio que esse espírito que tenta calar profetas da nossa geração, ele está tentando realmente fazer com que os nossos ouvidos não ouçam aquilo que Deus tem, mas sim ele venha deturpar, ele venha desvirtuar aquilo que o Senhor tem para a nossa história. E quando nós vemos aqui, quando eu falei,
o que Jezabel fez foi dar 24 horas de vida. Essa foi a palavra do inimigo da alma de Jezabel, de Elias. Essa foi a palavra que Jezabel trouxe: você vai morrer, cara. Mas o que nós compreendemos que ele, naquele momento, porque Deus tinha algo na vida dele. Passou-se um dia, e talvez não sei quantos meses se passaram, ou anos, até que se cumprisse tudo aquilo que Deus tinha na vida dele. Então tem coisas que vêm nos nossos ouvidos, tentando realmente trazer mentira, tentando trazer acusação, tentando lembrar os momentos de fracasso na tua história. Querido, eu vou ser bem sincero para você. O meu casamento, no início dele, no primeiro ano, eu tive muitos momentos, muitos meses de um fracasso muito intenso. E o que a mentira de Satanás vinha nos meus ouvidos, no meu coração, era que eu olhava para a história da minha família, e eu falava: está se cumprindo exatamente o que aconteceu com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, com meu irmão mais velho e assim por diante. O que vinha naquele momento no meu coração é: o meu casamento vai ser um fracasso como foi dos meus antepassados. E é essa mentira que esse espírito de Jezabel tenta entrar em nossos corações, para que nós não venhamos viver aquilo que Deus tem para a nossa história. Talvez, querido, você não perceba, mas olha, eu sentei muitas vezes com nossos discipuladores na época. 90% ou 80% das vezes, eu sempre respondi que nós estávamos bem. Porque o meu medo, querido, naquele momento, era perder as oportunidades ou o meu ministério. E é essa mentira que Satanás muitas vezes começa a fazer e deduzir em nossas vidas, para nós não assumirmos aquilo que nós precisamos. E o que nós vemos aqui é que Jezabel, ela começa, a dizer para Elias: você vai morrer amanhã, até esse horário você vai morrer. E quando nós vemos esse vento que vem, não é o vento onde a presença de Deus está, a tendência é sempre tentar nos lembrar daquilo que foi ruim. Mas o que é importante nesse texto, nos últimos versículos que nós lemos, é que Deus não estava nessas manifestações, mas Ele se manifestou de uma forma suave, trazendo propósito novamente na vida daquele homem. E o que eu vejo aqui é que a palavra de Deus é quem nos define. Jezabel deu um ultimato, mas quem definiu a história não foi a palavra dela, mas foi aquilo que Deus tinha. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, dentro dessa primeira, a segunda coisa que eu vejo é que a Bíblia fala que após o vento veio um forte terremoto. Eu não sei se você já teve alguma experiência com terremoto, ou talvez alguns aqui, o mais próximo de um terremoto talvez foi uma turbulência viajando em um avião, que algo chacoalhou e parece que as coisas saem do lugar. E é esse terremoto que muitas vezes, que onde a presença de Deus, a Bíblia fala que o terremoto veio, mas o Senhor não estava nele. E o terremoto, muitas vezes, o que nós vemos na televisão, em filmes, é que aquilo que se tenta organizar, construir, quando um terremoto passa, ele traz bagunça. E é por isso que o inimigo muitas vezes, querido, ele tenta fazer, num primeiro momento, profetas serem amedrontados por aquilo que eles ouvem. Mas num segundo momento, eu creio que eles tentam bagunçar, tentam derrubar aquilo que se encontra em pé. E é por isso, querido, que existem muitas vezes que profetas, homens, mulheres de Deus, que foram chamados, escolhidos, que são filhos, que são cordeiros em Cristo Jesus. A tendência é quando algo dessa condição, desse tamanho passa, a tendência é aquilo que foi edificado começa a quebrar. E isso pode ser na sua vida, na sua família, seja onde for. Eu lembro talvez um dos maiores terremotos que passou na minha vida, foi na época do meu processo ministerial. Desde a primeira conversa do meu ministério até a minha ordenação, foi em torno de 8 anos. Mas teve uma lacuna no meio delas, que eu não tinha respostas, eu não tinha nada da parte que eu pudesse, talvez, até massagear o ego de uma forma até errônea, mas eu não conseguia descansar no Senhor. E esse terremoto veio a tal ponto, não sei se alguns irmãos aqui estão na igreja há mais de 10 anos, um pouco mais. Eu tive aqui na frente já não tenho cabelo, né, irmãos? Mas eu tinha uma parte aqui atrás que ficou quase como um ovo, ficou mais de anos sem cabelo na minha cabeça. Não era essa parte, tá? É aqui atrás, aonde tem hoje, não tinha naquela época. E aquilo, querido, eu vi que eu comecei a entrar num estágio, querido, que eu não conseguia mais acreditar que Deus tinha algo para mim. Sabe por quê, querido? Porque processos nos ferem e nos machucam, mas propósitos nos trazem cura. Amém?
O processo da minha vida, naquele momento, ele me feria e me machucava, a ponto que eu consultei dermatologista, várias pessoas, enfim, conversando com pastores, enfim, e eu via que aquilo estava fazendo mal para mim, porque processos machucam e ferem, mas propósitos trazem cura. Hoje eu estou aqui essa noite, mas se eu tivesse parado no processo, eu não estaria no propósito. E o que eu entendo aqui, querido, é que quando passa esse terremoto, a tendência é tentar tirar as coisas do lugar. Aquilo que está arrumado, ele sai do lugar. Qualquer filme que você venha lembrar agora, quando um terremoto, um abalo acontece, os móveis saem do lugar, os quadros caem da parede, rachaduras aparecem nas paredes. Então o que o inimigo tenta fazer na nossa vida, querido, uma vida de propósito, e nós muitas vezes não conseguimos trazer a memória, é que nós não fomos chamados para aquilo. Durante uns 2 anos, do meu primeira palavra até a minha ordenação, eu tive muitas crises no meu interior, a ponto que eu falei, viu, acho que eu não quero mais isso. Nesse momento, querido, aí que vem o golpe de Satanás. Eu tive umas 2 oportunidades de eu ir para fora da cidade, numa outra igreja, e num primeiro momento falei, não, porque eu sei que Deus tem algo para mim aqui neste lugar. Então, por isso que muitas vezes quando esse tipo de terremoto acontece, ele tenta jogar profetas no chão. Esse tipo de terremoto acontece, ele tenta bagunçar aquilo que você tenta arrumar. Talvez o que tem passado como um terremoto é na tua própria casa. Talvez você tenha lutado por situações do teu casamento para elas serem cada vez mais um lugar harmonioso, um lugar mais que reine a paz, um lugar mais onde tem uma reciprocidade de amor, de respeito. E parece que você sai do culto, mas uma coisinha pequena parece que vem e destrói. E se nós não lembrarmos que Deus tem um propósito para a nossa família, quantos tem propósito para a sua família? Se nós não lembrarmos que Deus tem um propósito em nós e através de nós, a tendência é falar, viu, esse terremoto passou, essa terra é arrasada, melhor ir para um outro lugar. Então nós vemos aqui dentro de tudo isso aqui, o meu ministério foi algo, talvez a minha maior luta, porque ela foi num espaço de tempo maior do que qualquer outra coisa que eu passei, depois de conhecer a Cristo. A tendência naqueles dias foi ter me jogado para o chão a ponto, você não foi escolhido, foi um erro, foi uma senha chamada de uma maneira equivocada. E eu demorei, eu creio que em torno de uns 2 anos, para que aquilo começasse a se tornar a mentira que era, para mim me apropriar da verdade que Deus tinha para mim. E é por isso, querido, que Deus chega para Elias e fala num primeiro diálogo, o que fazes aí, Elias? Por que Deus pergunta para ele se Deus sabia o que ele fazia ali? Porque Deus queria realmente despertá-lo, porque Deus queria lembrá-lo, que corvos o sustentou, que uma viúva que estava prestes a morrer dali alguns dias, ela serviu para supri-lo, mas também ela foi suprida pela palavra de Deus. Um Deus que tem um propósito na minha e na sua vida, mas quando mentiras venham nos nossos ouvidos, a tendência é cada vez mais nós entrarmos para dentro dessa caverna. Quando um terremoto passa, que ele tenta tirar as coisas do lugar e você fala, quantas mulheres aqui, você arrumou a casa, estava teus filhos, teu marido, de repente você, graças a Deus, terminei a casa, você olhou, estava aquela bagunça para trás, você não limpa mais a casa. Quantos aqui você passou roupa, minha irmã, naquele calorzão ali, né, estava quase suando como eu aqui em cima, de repente caiu tudo no chão, porque alguém passou ali, o filho passou bagunçando, fala, não vou mais passar roupa, vai usar roupa amassada agora. Ou seja, um terremoto, ele tenta trazer, querido, um sentimento que não vale a pena tentar novamente. Mas eu quero vir dizer, como uma voz profética sobre a sua vida essa noite, Deus ainda não completou a boa obra na sua história. Deus ainda não concluiu aquilo que Ele tem na sua vida através dela. E dentro de tudo isso, o terceiro ponto, a Bíblia fala que após passar o terremoto, a Bíblia fala que veio um fogo. Mas a Bíblia fala que Deus também não estava no fogo. E eu, orando ao Senhor, para falar sobre essa manifestação através do fogo, querido, para mim veio 2 coisas. A primeira delas é que o fogo ele não precisa de muita coisa para acontecer. Eu lembro uma vez que tinha um jovem, andamos muitos anos juntos, mas por um determinado momento ele acabou ficando cego no reino espiritual, né? E acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Foi para a droga, foi para o roubo, quase foi preso algumas vezes.
Mas teve um momento onde ele se reconciliou com o Senhor. E o pai daquele jovem chamou ali mais ou menos umas 30 pessoas que fizeram parte da vida dele dentro da igreja, algumas familiares importantes para ele naquele momento, e fez uma festa. E naquela festa, querido, ele queria dizer para todo mundo: o meu filho voltou aos caminhos do Senhor. Ele quis fazer uma festa para mostrar para todos que o seu filho tinha voltado para a casa do pai. E nós estávamos numa estação aqui em Guarapava, de uma estiagem de chuva muito grande. Ou seja, os campos estavam secos, então qualquer coisa era motivo para o fogo se alastrar rapidamente. Ele trouxe até uma bateria de fogos e ele alegre, ele nem tinha condição financeira para tal, porém, ele fez os maiores esforços da sua vida, comprou uma bateria de fogos, soltou a bateria de fogos, todo mundo festejando, porque o filho tinha retornado para a sua casa, ou melhor dizendo, para a casa do Senhor, né, para a igreja, para os caminhos do Senhor. Mas uma pequena fagulha, querido, caiu naquele campo, talvez ali, menos de meio centímetro, ou 1 centímetro quadrado de uma pequena fagulha, ali daqueles fogos. Mas em poucos segundos ela se alastrou tão rapidamente, que nós, ao invés de estarmos festejando e olhando para o céu para ver os fogos, ouvindo aqueles barulhos de alegria do seu pai através daquela bateria de fogos, todos nós, os homens, começamos a correr e bater naquele capim para tentar apagar o fogo o mais rápido. Tinha irmão que saía até com um copinho d'água, ia lá correndo, jogava e voltava, querido. Ou seja, todo mundo tentou fazer alguma coisa para apagar aquele fogo. E aonde eu quero chegar com isso? Que quando eu vejo a palavra do Senhor trazendo esse contexto que tinha o fogo, mas o Senhor não estava. Existe um fogo quando ele não é tratado no começo, que ele vai criando proporções e ele pode ser algo avassalador. Tem coisas que muitas vezes nós sabemos que temos, sabemos que vivenciamos, sabemos que precisamos de ajuda, mas muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer. O meu casamento foi assim. Por 8, 9 meses, eu não admitia que eu precisava de ajuda. E a minha resposta é: tudo está bem. Até que um dia, a minha esposa falou: não está bem. Nós saímos daquele aconselhamento e acabamos brigando do carro até chegar na casa. E assim se repetiu por umas 3, 4, 5 vezes. Até que eu decidi, já que estava numa proporção de desgaste tão grande, onde eu pensava: o meu casamento vai ser igual a como foi dos meus antepassados. A minha família é um projeto de fracasso. Mas eu vejo, querido, que quando eu comecei a permitir o Senhor trabalhar algo, eu comecei a experimentar um favor que eu não tinha conhecido ainda. E talvez tem coisas que eu e você, queridos, precisamos dar vazão para que Deus possa preencher algo na nossa história. Aquilo que você pode perceber que às vezes acontece sempre um extremo ou outro. Aquilo que você mais sofreu é aquilo que você faz exatamente igual ou vai para um outro lado. Não existe um equilíbrio, porque nós vemos que o fogo, quando nós vemos ele não vindo da parte do Senhor, não sendo Deus trazendo o fogo, e nós vemos que Deus também se manifesta nas Escrituras, tanto é que um capítulo anterior, no capítulo 18, nós vemos o fogo do Senhor descendo e consumindo o holocausto. Mas esse fogo, querido, imagine na sua casa um móvel bonito de madeira bem trabalhado. Aquele lugar onde você ali, né, tem maior carinho, talvez é uma herança familiar. Ele pode ser a coisa mais linda, mas se ele passar pelo fogo, ele vai caber numa apazinha, porque vai sobrar apenas cinzas. Um fogo, quando não é tratado, querido, da maneira correta, e quando ele não vem da parte de Deus para trazer algo do Senhor, querido, a tendência é ele mudar o aspecto das coisas. O que antes era uma cômoda linda, ele se torna cinzas que não servem para nada. Pelo contrário, elas devem ser jogadas para fora. E é por isso que esse fogo muitas vezes vem sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o seu chamado, sobre a tua vocação, querido, dizendo: você virou cinzas, não serve para nada, só serve para ser jogado fora. E é por isso que o Senhor está mostrando, através desses exemplos, dessas manifestações que aconteceram na vida de Elias, que o vento passou, mas o Senhor não estava nele, que o terremoto passou, mas o Senhor não estava nele, que o fogo passou, mas o Senhor não estava nele. O que nós começamos a compreender nessas Escrituras é que Deus queria mostrar para Elias como Deus queria se manifestar na vida dele. Deus não queria soprar um vento apenas por soprar, embora ele poderia. Deus não queria trazer para mexer os alicerces, mas nós vemos que Deus queria trazer a ele algo que nós vemos aqui.
que Elias estava na caverna, e essa nos ensina, né, que alguém fora da vontade de Deus, quando ele entra numa caverna e está fora da vontade de Deus, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. O que ele mostra quando saímos do prumo onde Deus quer nos conduzir, querido, pode ser a pessoa mais forte, ela vai se tornar fraca. Pode ser o maior vitorioso, ele vai ser vencido. E é isso, querido, que muitas vezes esse espírito de Jezabel, nos tempos chamados hoje, na nossa nação, que ele tenta calar profetas, tenta trazer uma amnésia em nossas mentes, em nosso coração, dizendo, viu, não adianta lutar, tem que dar um ponto final, vira a página e começa uma outra história, porque isso não vai mais dar certo. Mas o que Deus começa a fazer na vida de Elias, ele insiste por uma segunda vez e pergunta para Elias, o que fazes aí, Elias? Elias também tenta argumentar da mesma forma que ele tenta argumentar no versículo anterior, ali no versículo 10, ele tenta no versículo 14 exatamente igual. Senhor, eu sou o único, estou sozinho, todos já morreram. Mas o que é interessante é que Deus tem uma última palavra ao meu e teu respeito, amém? É Deus que chega, querido, e faz realmente algo, e ele começa a trazer a Elias, que ele saiu da caverna, e ele deveria viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. O Ministério do Louvor, se puder subir, fazendo um favor. E quando Elias ouve aquela voz suave, querido, é aquela voz que conduz ele para fora. Talvez você não tenha conseguido ouvir essa voz suave do Senhor na tua história. Talvez esta semana, quando você estava em consagração, em jejum e oração, talvez nos primeiros dias você estava tão animado, mas parece que você mais jejuou, mais orou, parece que ali aconteceu algo. E aquilo vem para tentar trazer, apenas mostrar algo ao teu coração que não vale a pena servir ao Senhor. Mas o que eu vejo aqui, é que quando Elias começa a ouvir a voz suave do Senhor, não foi uma voz de condenação, mas foi uma voz para colocá-lo novamente no propósito da sua vida. Eu não sei quais são ou quais foram as situações que podem, por acaso, ter te conduzido ao fundo de uma caverna. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, que parece que sempre vem algo sussurrando que não vai valer a pena. Eu não sei quais são as situações que você tem lutado e parece que você não tem mais forças para brigar, para continuar edificando algo na tua história, e parece que quando esse terremoto passa, parece que tudo sai do lugar. Parece que você já cansou de tentar organizar algo, a partir de agora eu não quero mais, que parece que quanto mais busco, mais o negócio fica pior. Eu não sei do que pode ter acontecido na tua história, que onde talvez, a Bíblia fala que esse fogo passa, e eu creio que quando o fogo pega em algo de madeira, por exemplo, só sobra cinzas. Sabe, vou dizer algo a você, eu lembro de algo quando estava orando essa semana, acho que ontem, sobre esse texto. Em 2019 aconteceu um acidente com os meninos lá do Flamengo. Jovens de 13, 14, 12, 15 anos perderam suas vidas. Mas o que mexeu muito comigo naquela situação, querido, foi que todos aqueles jovens, eles ficaram, a maioria deles, de 3 a 4 semanas, para eles tentarem identificar quem eles eram. E passaram-se 3, 4 semanas, o que os legistas fizeram foram entregar aquilo que sobrou daquelas crianças, daqueles meninos, para as suas famílias. Mas o que eu fico pensando é, será que foi realmente entregue da maneira certa? O que o Senhor falou ao meu coração é que quando um fogo que não é da parte do Senhor vem em nossas vidas, nós perdemos a nossa identidade. Eles tentaram fazer todo tipo de exame, mas eles não conseguiam, de uma forma eficaz e clara, trazer uma solução para aqueles familiares. Quando esse fogo vem, querido, aparentemente, parece ser algo pequeno, mas perceba que eles nem conseguiram ter a sua identidade de uma forma rápida, clara, lúcida, sendo explícita para os seus familiares. Mas quando a Bíblia começa a falar que depois do fogo veio uma mansa e delicada voz, Elias ouviu essa voz e foi guiado para fora. O que é interessante é que quando o Senhor fala a Elias, o que fazes aí?
e ele começa a argumentar com o Senhor, ele começa a dizer a seguinte, Deus fala para ele, só existe uma saída, a mesma que você entrou. Sabe qual é um dos problemas nossos? É quando nós temos algo que nós saímos, perdemos o controle, algo difícil na nossa história, a tendência é nós sempre procurarmos algum tipo de saída de emergência. Mas o que Deus está falando para Elias é, você tem que voltar e sair por onde você entrou. Que tem coisa na nossa história que nós não queremos vivenciar novamente. Tem coisas que nós queremos dar um ponto final e não queremos mais vir para, nós dizemos, né, não, lembrar do passado é sofrer duas vezes. Mas não tratar algo que nos aprisiona é sofrer eternamente. E o que nós vemos nesse texto é que o Senhor fala para ele, você precisa voltar pelo lugar que você entrou. Quando Pedro estava pescando, ele teve uma noite de fracasso, uma madrugada de frustração. O Senhor sobe no barco, o Senhor pega as redes, junta, né, as redes que eles estavam lavando e fala, vão para um lugar onde as águas são mais profundas. O que o Senhor está dizendo? Sabe aquele lugar onde foi teu fracasso? Sabe aquele lugar onde você perdeu a batalha? Sabe aquele lugar que você foi frustrado? Sabe aquele lugar que te machuca? Sabe aquele lugar que te fere? Pois então, é lá que eu quero te levar novamente, para você aprender de mim, que a minha palavra suave vai te conduzir a um lugar de propósito. Quando Pedro entra na embarcação e fala, Senhor, nós pescamos a noite toda, nada pegamos, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Não é a palavra daquilo que os outros falaram, o mar não está para peixe. Não era Jezabel trazendo uma mentira, falando, viu, você nunca foi pescador. Mas ele fala, segundo a tua palavra eu vou voltar. Ele sabia, querido, ele era um pescador experiente. Ele tinha sócios, uma franquia de pesca. Mas ele fala, esta palavra eu vou retornar lá. Querido, Deus tem uma palavra ao teu respeito. Deus tem algo para fazer na tua história. E talvez você precisa retornar naquele lugar de fracasso, não para sofrer, não para alguém apontar naquela ferida, mas para que Deus possa trazer cura e você de uma vez por todas, ser livre para experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, já estou no fim da minha história. Mas pode ser, querido, que mesmo que você ache isso, o que a Bíblia fala é que Deus fala para Elias, você ainda tem que ungir mais 3 pessoas, uns vão ser reis, mas tem um que vai te suceder, e a Bíblia disse que esse propósito, aquele homem vai ter uma porção dobrada. Que talvez aquilo que nós temos que nos posicionar hoje, eu e você vamos viver até um limite, mas talvez a próxima geração dos nossos filhos, de outras pessoas, vão experimentar o propósito de um Deus fiel a nosso respeito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pode ser que você se encontre em alguma situação onde você fala, viu pastor, eu tenho pensado em desistir. Talvez você se encontre numa condição como Elias, eu sou o último que sobrou, em outras palavras, estou sozinho. Eu sou um fracassado como todos os meus antepassados, ninguém me ajuda. Lembra do tanque de Betesda? Aquele paralítico ficava tempo após tempo, dia após dia, e ele nunca conseguia a cura, porque ele falava, ninguém me põe nas águas. Mas perceba algo extraordinário, chega o Senhor para ele e fala, pega o teu leito e vai. Existe um Deus que Ele está aqui nesta noite para trazer algo sobre a tua história. Existe um Deus que quer mover as águas para que eu e você não venhamos mais viver uma vida apenas onde o medo venha nos paralisar, onde uma amnésia venha nos fazer lembrar que do que aqui Lamentações está falando, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Sabe qual é a esperança? É Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um Deus, meu irmão, que quer mudar a nossa história, não apenas nos momentos de culto, aos domingos, mas Ele quer fazer na segunda, na terça, na quarta. E vai ter dias que a tendência é nós procurarmos desertos, que a tendência é nós entrarmos em cavernas. Mas tem um Deus que esta noite Ele te chama para fora. Existe um Deus que Ele está movendo as águas ao nosso respeito. O Ministério do Louvor vai ministrar ao Senhor neste momento. Você vai ter alguns segundos, alguns minutos, para que você permita o Espírito Santo, querido, te lembrar, te trazer à memória
da onde Ele te tirou, da onde que Ele já te livrou, da onde Ele já trouxe cura, da onde Ele já te usou, meu irmão. Mas pastor, eu acho que o meu ministério é apenas para vir aos cultos. Lembre-se dos momentos de libertação, de cura, onde você pregou a palavra, onde você tinha um lar harmonioso. Traga à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança nesta noite. Lembra-nos, Senhor, lembra-nos, Senhor, aonde caímos, Senhor, aonde fracassamos, e nos conduz novamente àquilo que o Senhor tem para nós.